Pelo menos 5 batalhões da Polícia Militar, né, estão nesse exato momento realizando operações nos bairros de Bangu, Jacarepaguá, Guaratiba, na Zona Oeste, em Irajá, na Zona Norte do Rio, e também no município de Resende, no sul fluminense. O principal objetivo é combater a ação de traficantes, narcomilicianos e milicianos nessas regiões. A gente sabe, né, Isabelle, que nos últimos tempos o que a gente mais vê é violência e esses poderes paralelos tentando aí mostrar a força deles em cada canto do estado do Rio de Janeiro. Para que você tenha uma ideia, justamente ali na localidade, na Cidade Alta, um homem entrou em confronto com a Polícia Militar. Ele acabou sendo baleado. A polícia conseguiu apreender com ele, Isabelle, o fuzil 762. Esse homem foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. O estado de saúde dele não foi divulgado. Agora, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para que você tenha uma ideia, no Jardim Novo, intenso tiroteio. Acho que de todos os tiroteios registrados no dia de hoje dessas operações, foi o pior. É esse aí, Isabelle. O pior. Ó, ouve só, para você ter uma ideia. Ouve só o tiroteio. Vamos ouvir. Cadê? Volta, pode voltar a mão grande, diretor. O DTV, vamos ouvir. Ô, pessoal. Ai, ai, ai. Perto de escola, gente. Olha lá, gente lá pra cima, lá. Pra baixo. Gente dando de cima pra baixo. Traficante, né, amor? Traficante, né? Porque não é a polícia que tava lá. Ô, Caio, mas deixa eu só te perguntar uma coisa. Qual é essa comunidade? Qual é essa comunidade que você falou? Não sei. Jardim Novo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que tem uma grande divisão ali, né? Entre traficantes e milicianos. Pra que você tenha uma nem ideia. tinha polícia. A gente viu uma pessoa caída. Essa pessoa ferida era um morador que a polícia tá colocando caveirão pra fazer o atendimento, na imagem que chegou agora pra gente? Olha, esse ferido, Isabelle, esse ferido aconteceu ali na comunidade da Light, tá? De acordo com informações da Polícia Militar, essa pessoa teria envolvimento com o crime organizado na região. A gente não sabe dizer ainda se seria com os traficantes ou com os milicianos. Com ele foi apreendida uma pistola, um carregador e pelo menos 4 munições. Nessa troca de tiros, ele ficou ferido. Foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. O estado de saúde dele também não foi divulgado. Nesse caso aí, o caso foi para 33 DP de Realengo. Já na situação que eu te falei anteriormente, da Cidade Alta, o registro foi na 38 DP. Caveirão, helicóptero, muitas viaturas no intuito de combater, Isabelle, essa ação da criminalidade. Mas eu agora, não tô convencida. Falando de Realengo, duas escolas... fala você. Eu não tô convencida. Quero que você me explique o seguinte. Há quanto tempo você cobre e a gente tá cobrindo? A gente conhece a PM, a gente conhece a Civil. Não se faz 5. Manda um oi pro bombeiro, tá buzinando pra você, gente. Cumprimenta os homens, gente. Acabaram de buzinar pra você aí. Passaram aí, ó. Te deram oi, ô Caio Alex. Foi pra você mesmo. Ó, 5 batalhões. 5 batalhões. Realengo, a partir dali, indo pra frente. Tivemos há pouco tempo quase a prisão dele. 5 batalhões. Eles não tiram efetivamente 5 batalhões assim. Hoje, o que o cara tá fazendo hoje? Ou do plantão, segue aqui. Caio, tinha informação quente. Alguma informação quente para ir diretamente fazer essa operação em conjunto. Tinha informação diferenciada de alguém importante, se não é o cara que vocês sabem que eu tô falando, alguém muito próximo. Não, Isabelle, sabe por quê? Que isso que você falou tem fundamento, tá? Nesses últimos tempos, aquela força-tarefa do Estado do Rio de Janeiro para combater as milícias, eles vêm travando uma guerra contra esses grupos paramilitares. Não só a Polícia Civil, como principalmente a Polícia Militar. Nós tivemos prisões importantes ainda ontem, realizadas pela Polícia Civil. E essas ações da Polícia Militar também são importantes porque eles atuam em áreas que têm ali traficantes das diversas facções que tem no Rio de Janeiro, narcomilicianos e narcotraficantes que atuam nessas regiões, que são os bandidos que tentam agir como milicianos e levando o terror para ali, em áreas dominadas pela própria milícia. Como ali no Jardim Novo, parte do Jardim Novo é dominado por milícia.
Em Realengo, por exemplo, onde a gente mostrou agora essa intensa troca de tiros ali, Isabelle, para que você tenha uma ideia, 2 escolas tiveram de fechar as portas e não atender a criançada. São 745 alunos que deixaram de ter aulas hoje. Isso acaba sendo importante para que nenhuma criança seja vítima de bala perdida. Agora, essas ações de polícia civil, militar, às vezes federal, rodoviária federal, nesse tipo de ação contra o crime organizado, tem de ser feito para frear essas ações da criminalidade no estado do Rio de Janeiro. Tem que ser feito. Você tem localidade, por exemplo, na região metropolitana. Ó, na região metropolitana de São Gonçalo, onde a barricada ficava lá dentro, você passa pela BR-101, a barricada tá quase na BR-101. Ô, Bebê, Entendeu, Isabelle? a gente tá tendo barricada com 7 homens de fuzil, que só esse programa mostra, em plena Brasil. Tem que fazer operação. Sim. A gente vai defender a legalidade. Posso falar o nome? O que o final de semana todo a creme de la creme da Poderosa, a Globo News, tentou explicar, esse programa explica há mais de 10 anos. Eles chamam a força legal, a legalidade da força, que é a legalidade da violência. Alguém, para se ter um propósito de organização, de sociedade, alguém tem que ser o mantenedor da força legalizada para se combater a violência, porque o ser humano troca tiro, o Rio de Janeiro troca tiro, e aí tem que ser a polícia. É óbvio que a gente não vai pensar numa operação em que solta todo mundo se atirando, e as pessoas têm que ser organizada, tem que ser sincronizada. 5 batalhões não foram à toa. Presença de CORE, BOP, não é à toa. Então, assim, não impedir, como tentaram não impedir, e não ter essa chegada das polícias aqui no Rio de Janeiro, tem gente que dá opinião lá de São Paulo, com todo perdão, mas é que não sabe que se vive aqui no Rio de Janeiro. Não minimizou o troca de tiros. Quem faz tantos % aumentou de troca de tiros. Aí todo mundo, porque você pensa operação de polícia. Não, a operação da polícia diminuiu, o tiroteio continuou, porque eles aumentaram o seu poderio de conquista de território. E eles disputam entre si. É o que o Caio Alex está explicando. Então você tem que ter uma atuação da polícia. O nosso diretor de TV acabou de fechar a tela. Caio, mais Cidade Alta, mais Realengo. A gente não está falando de coisas, apesar de ser o mesmo caminho, não muito próximas. E do qual eles estavam disputando o território. Do qual eles são crime organizado. E de crime organizado não tem nada dessa história de você pensar o bandido burro que não frequentou a escola, que não teve oportunidade, que tá lá. Não, irmão. Os caras conseguem mandar de dentro da cadeia. Os caras conseguem ter gerente de tráfico, isso. Os caras têm hierarquia. Por isso o nome crime organizado, por isso essa guerra chamada Rio de Janeiro. Fala, Bebê. E você falou de crime organizado, é porque esse tipo de organização criminosa, ao longo das últimas décadas, se organizou e muito. Quando a gente fala, por exemplo, de milícia que dominou a Zona Oeste e hoje está na Baixada Fluminense, indo para a região dos Lagos e outros pontos, foi que ao longo das últimas décadas, o tipo de trabalho para combater esse tipo de câncer que vem entrando nas comunidades do Rio de Janeiro, ele não era eficaz. A gente sabe que hoje o armamento pesado que está nas mãos da criminalidade, ele não é fabricado no Rio de Janeiro, Isabelle. Sim. Todo entorpecente pesado que é vendido aqui não é fabricado aqui. Isso vem de longe. E quando a gente fala, que esses grupos paramilitares, por exemplo, a milícia, o que se movimenta de dinheiro, falando de milícia da Zona Oeste, que chega a movimentar cerca de 5 milhões por semana ou mais, é muito dinheiro, Isabelle. A quem interessa. E a gente sabe também que tem muita gente que às vezes está aqui no poder e que leva dinheiro disso aí. E que prefere fechar os olhos e deixar isso acontecer. Só que, infelizmente, Isabelle, quem está na ponta de tudo isso é a população, que às vezes precisa morar na comunidade, que precisa estar lá, que compra o apartamentozinho do Minha Casa Minha Vida e que vive à mercê de uma criminalidade que mata, que some com corpos, que joga corpo no Rio Guandu, que desaparece com filhos de pessoas de bem, no final das contas, porque impera a lei da violência.
Caio Infelizmente, dentro da comunidade, impera-se a lei do silêncio, que as pessoas querem sobreviver, Isabelle. Infelizmente, aqui no nosso crime organizado, impera a lei da hierarquia, que o nosso querido editor-chefe está mandando nós dois ficar quietos, que ele quer mudar de assunto. Mas só para encerrar, que o Caio falou uma coisa super importante. Quem está dentro da comunidade não é quem fatura. 5 milhões de reais por semana. E quem está na ponta, vou falar para você que é da boca de fumo, ou você que é soldadinho de milícia, isso e aquilo. Quem fica na boca da história para matar ou morrer, primeiro, para morrer é o morador. Você tá só no território. Para matar ou morrer é você o fogueteiro, que nem existe mais, que tá de fuzilzão aí na ponta. Ou você que tá ali porque os caras dão no pé.